Bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com o Davi Vieira para ele contar para a gente a sua história na Igreja Universal do Reino de Deus, na qual ele ficou por mais de 30 anos, testemunhou muitas coisas e vai revelar, vai contar tudo aqui para a gente que é de relevância social. O Davi vai começar contando como ele se tornou pastor, o que é a síndrome de bispo. Eu nunca tinha ouvido falar. Parece que criaram até uma patologia, uma psicopatologia. Vamos ver o que é essa síndrome de bispo, estou curioso. Vai falar sobre a política interna de separação familiar da IURD, a questão da vasectomia, será que ela é imposta a todos os pastores da igreja ou é uma questão de uma pressão? A questão também dos sacrifícios, do dízimo, do pessoal que coloca muita grana ali na fogueira santa, por exemplo, para dar um exemplo. Quais são os instrumentos de manipulação da fé, conforme avalia o Davi? Por que ele saiu da IURD? Como é que está a vida dele hoje? Basicamente, esse é o mapa da nossa live aqui. Davi, muito obrigado por ter aceitado conversar aqui comigo para contar suas experiências lá na Igreja Universal como pastor. Estou bastante animado e eu deixei o arroba do Davi aí embaixo para quem quiser conhecer o canal dele, o trabalho dele mais de perto. Então, obrigado, Davi. Professor Daniel, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder contar aqui a minha história, a minha experiência. Eu quero de antemão aqui dizer que nesses anos que eu venho levando até as pessoas a verdade da minha história, daquilo que eu passei, especificamente na Igreja Universal, eu nunca tive objetivo e nunca será objetivo de difamar ou prejudicar as pessoas. Pelo contrário, eu amo muito o povo, os membros, obreiros, jovens da instituição, e eu tenho certeza que a nossa experiência vai ajudar as pessoas a ter um pouco de senso crítico, a poder fazer uma autoanálise, uma avaliação e buscar o conhecimento, que isso que é o importante. Muito obrigado. Sei, legal, Davi, muito bem colocado, né? Eu também falo aqui no canal direto que eu não sou contra a religião, que nunca é uma questão de ataque pessoal, é mais para a gente refletir a respeito dessas questões importantes da religiosidade, que dá para você ter a sua fé de forma saudável, sem ser um envolvimento tóxico com a religião, dá para você ser feliz, né, com a sua crença Verdade. ou com a sua descrença. Mas a gente tem que alertar, porque tem algumas coisinhas que acontecem que não são muito legais. Antes de a gente começar, só agradecer aqui a Thaís, do canal Make Sem Frescura, que está ajudando na moderação do chat. Pessoal que está chegando aos pouquinhos, obrigado, gente, pela presença. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Se possível for, torne-se membro para apoiar meu trabalho aqui de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. E fica ligado que a partir de janeiro de 2023 eu vou começar um novo projeto. Deixa o seu e-mail, veja aí embaixo, ó, tem um link aí embaixo, clica, deixa o seu e-mail lá para você ser notificado ou notificada e ainda ter um grande benefício, porque vai ser um projeto bem diferente que eu estou propondo, mas não posso contar tudo por enquanto não. Aguenta a mão aí. Davi, vamos começar pelo básico. Como é que você conheceu a Igreja Universal do Reino de Deus? Bem, Daniel, a minha família, a família Vieira, como eu quero dizer, ela conheceu a Universal por volta do ano de 1981. Meu pai, ele foi o primeiro a conhecer a Universal. Minha família toda conheceu a instituição. Depois veio a minha avó e os meus tios que se tornaram pastores. Meu pai foi o primeiro a chegar. Ele foi um obreiro antes de eu nascer. O obreiro na Universal é o voluntário, é aquele que não recebe nenhuma remuneração, é aquele que trabalha trazendo as pessoas para a instituição, fazendo as campanhas, ajudando nas reuniões. Então, meu pai foi o primeiro, porque ele foi convidado na época, a Universal, no início da sua criação, ela foi conhecida como a chamada Igreja dos Milagres, né? Vamos colocar assim, Igreja dos Milagres. Ah, Então, é? Olha só. é, foi chamada assim no início, a Igreja dos Milagres, a igreja onde aconteciam sessões de exorcismo, então chamava muita atenção das pessoas na época, né? Haviam lá aquelas supostas entidades incorporadas, então aquilo chamava a atenção, ó, tem uma nova igreja aí e tal, e uma vizinha da minha avó convidou, vamos lá nessa igreja e tal, e meu pai foi lá e foi o primeiro a conhecer, meu pai é o irmão mais velho, e ele, o filho mais velho, chegou, e os meus tios também vieram, e ele se tornou obreiro e os meus tios foram mais a fundo.
o meu tio, eu tenho dois tios atuais da Igreja Universal hoje que são bispos da Universal, e um deles, bispos antigos daquela época. Então, eles se tornaram, meu pai entrou, e foi através do meu pai, da minha mãe, que eu comecei na instituição, já desde pequeno, desde criança, e fui passando pelas etapas, fui passando pelos setores, eu vou colocar assim, com essas palavras, da instituição. A escolinha, onde ficam as crianças, a adolescente, até que eu fosse colocado também como voluntário, porque como a família toda da Universal, a gente aprendeu com aquela ideologia, aquela forma de ser chamado cristão naquela época. Então, foi assim, basicamente, que eu conheci a Igreja Universal. Eu entrevistei a Nete e a Line recentemente no canal, que são ex-obreiras. Também a Tati. Ó, foram 3 ex-obreiras já que passaram por aqui no canal com seus relatos, suas experiências. E uma delas contou que nessa escolinha, não sei se é uma escola dominical, EBI, que ah, chamam de EBI, é, né? Escola Bíblica Infantil, mas é o que se aham, chamava, né? certo. As crianças seriam incentivadas, estimuladas a dar um dízimo infantil, alguma coisa do tipo. Você viveu isso? Rolava isso mesmo? Mas, na verdade, o que acontece é que a instituição universal, eu quero deixar claro, como eu falei anteriormente, o foco é que as pessoas busquem o conhecimento. A Universal, ela faz uma espécie, hoje ela trabalha através de um sincretismo religioso, ela mistura tudo que é atrativo, tudo que é importante para que faça uma aparência de instituição cristã. Então, desde pequeno, as crianças são ensinadas a serem contribuidoras. Elas são ensinadas que a maneira que elas dão a Deus, Deus vai dar. Então, o sistema de barganha, o sistema de troca da fé, que a criança tem que, desde pequenininha, você tem que fazer a sua oferta, você tem que pegar parte do seu dinheirinho que papai dá, que mamãe dá. Então, isso acontece também nas escolinhas. Eu era criança na época, eu também, como era filho de obreiro e família toda universal, tomava até conta de criança, quando comecei a crescer um pouquinho mais, então era obreiro mirim, que se chamava, cuidava, então tudo que eu fazia era porque eu aprendi. Eu aprendia a ver o cristianismo da forma como Edir Macedo hoje ensina na sua, na sua forma de trabalhar. Então, nas escolinhas é ensinado isso, as orientadoras fazem isso, porque é isso que é ordenado que elas façam, que as crianças aprendam a ser devotas de um sistema, de uma forma de doação. E eu acredito que até hoje isso deva, apesar de eu não estar na instituição, deve ter alguns anos, mas é o mesmo trabalho, infelizmente é o mesmo trabalho. E como é que você se tornou pastor? Como é que foi aí o processo? Foi uma coisa que veio de você? Pô, legal esse negócio de ser pastor. Quem sabe eu possa me tornar bispo um dia também? Ou era mais da família ali te cutucando? Vamos, filho, seguir esse caminho aí? Como é que É, foi? assim, mais ou menos, porque o que acontece, Daniel, é que quando a pessoa está na Igreja Universal, o membro, de forma geral, a maioria dos membros são sinceros, são pessoas que querem o bem ao próximo. Os próprios obreiros, na sua maioria, são pessoas que acolhem bem, querem realmente ajudar as pessoas. São eles que vão nas comunidades, são eles que vão nos abrigos, são os obreiros que doam cestas básicas. A instituição universal diz que faz trabalho social, mas quem dá as coisas são os obreiros. Então, eles têm um coração apto pelo próximo. Eles querem fazer. E, desde pequeno, eu sempre procurei nutrir dentro de mim esse amor pelas pessoas, o desejo sincero de querer, não, eu quero ter um trabalho de vocação para ajudar o próximo, que eu acho o trabalho dessa instituição tão bonito, eu quero ser também uma pessoa que eu possa ajudar o meu semelhante. Na verdade, não queria ser um bispo, eu acho que nem passava isso pela minha cabeça. Eu não tinha ideia hierárquica, eu não tinha essa ideia de crescimento de posição. Eu queria ser alguém que estivesse disponível para pregar o evangelho, ser um pregador, uma pessoa que leva uma mensagem de fé, de esperança. Eu sempre pensei isso, desde criança. Eu sempre tive esse desejo sincero, até que, pulando um pouco a etapa para deixar claro como foi a minha entrada, quando eu adentrei, que eu fui entender que havia
eu vou colocar com as palavras aqui, né, um universo paralelo. Havia uma outra realidade. Mas a minha entrada foi um pouquinho diferente, porque o que acontece é o seguinte, Daniel, a liderança da instituição, ela tem fome e sede pelos jovens. O jovem é fácil de ser manipulado, o jovem é fácil de ser conduzido, o jovem é inconsequente. Então, o jovem está entusiasmado, olha, você vai ser um grande pregador, você vai ser aquele que vai estar viajando pelo mundo, levando a palavra de Deus. Então, aquele desejo sempre esteve dentro de mim, só que existe um processo. Existe, não é tão simples assim ser um pastor da Universal, porque antigamente se passava por uma peneira, um crivo muito forte. Havia-se uma seleção muito bem feita, porque, além do período de voluntário, de obreiro que deveria ter, ele teria que passar por uma série de entrevistas, uma bateria de exames médicos, psicológicos, teria que ter todo um procedimento para entrar. Ele não é somente assim escolhido, ele tem que ser provado, ele tem que ser visto que realmente tem a chamada para aquela função. Só que, como eu sou o sobrinho de bispo, no meu caso foi muito mais fácil. Por quê? Eu, quando era obreiro, eu ia nas comunidades, eu fazia aquele trabalho que a maioria dos obreiros fazem, só que no meu caso foi uma indicação. O meu tio, como bispo, falou: não, Davi, você é filho, você é um dos filhos da igreja. Você é filho da igreja. E eu olhava para o meu tio e falava: poxa, eu quero ser como ele. Quer dizer, a minha ótica, o meu ponto de vista era igual ao dos membros e pessoas que estão assistindo o culto. Eu olhava para o pastor e falava assim: poxa, meu tio é um grande homem de Deus, o meu tio é um grande pregador, mas, na verdade, não era bem isso. Quando eu fui chamado, ó, Davi, você vai se apresentar lá para a liderança tal, eu fui poupado, Daniel, de ser entrevistado, eu fui poupado de exames médicos, eu fui poupado de muitas coisas. A única coisa que eu não fui poupado é da exigência padrão para ser pastor, que é largar os estudos. Todos os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, eles são obrigados a largar os estudos, eles entram É sem formação mesmo? nenhuma, não podem estudar, Que eles isso, são Davi? Eu não proibidos de sabia disso, estudar. não. Aham. Sim, isso é uma regra padrão. Todos os pastores da Igreja Universal de Deus não podem ter formação. Uns e outros são pegos como modelo para funções específicas da liderança, mas a grande maioria, que eu posso dizer assim, eu não posso dizer que são todos, mas grande parte deles são meninos de comunidades, meninos que saíram de zonas de periferia, são tirados, ó, você não pode estudar, não pode, você vai viver integralmente da obra de Deus, vai viver da obra. Então você não pode estudar, você não pode ter uma profissão, você não pode fazer absolutamente nada. Então você passa a se tornar literalmente um funcionário da instituição. Então, aconteceu comigo. Simplesmente eu fui, me apresentei ao líder do estado onde eu estava, na catedral onde eu estava. Ele botou a mão na minha orelha assim, falou assim: ó, você se parece muito com teu tio, e será que você é igual a ele? Ele não fez, obviamente, esse gesto aqui, mas ele olhando para os outros bispos, só depois que eu fui entender a forma que ele estava falando, mas eu não, eu estava entusiasmado, eu estava alegre, feliz, poxa, agora sim eu vou ser um pastor, que bom. Eu fui morar numa catedral, fui morar junto com outros jovens, num alojamento que dá para quase 30, 40 jovens, em Beliche, Estrilis, e ali eu comecei a minha vida como auxiliar de pastor, que na época não existia o IBURD. O IBURD, que inclusive Edir Macedo fala, que é o Instituto Bíblico Universal, nunca existiu, não é uma escola de pastor. E isso é uma coisa importante, Daniel, se me permite colocar aqui, é um perigo real. O jovem que está ingressando na Universal com pastor, a família não tem noção do que ele está entrando, porque a quantidade de jovens que tem na Universal, que estão sendo formados, ou pelo menos eles estão preparando para que estejam a serviço da liderança, é um perigo muito grave, é uma coisa seríssima. Infelizmente, aconteceram até coisas na história da instituição, das quais ficaram marcadas. Ontem mesmo eu estive conversando com a dona Marion Terra, que é uma amiga minha, nossa colega, que é a mãe do jovem Lucas Terra, que foi brutalmente assassinado aos 14 anos de idade. Foi um caso nacionalmente conhecido, tem mais de 22 anos que os acusados estão sendo, pelo menos estão aí prestes agora, recentemente, que a justiça
liberou o júri popular deles, acusados, mas por quê? Jovem na instituição. O jovem está ali, entusiasmado, está ali e caiu numa armadilha. E o jovem que está entrando para ser pastor, infelizmente, ele acredita que vai ser um ganhador de almas, vai ser um homem que vai levar as pessoas ao céu, mas, na verdade, não. Ele passa a ser um instrumento de uso da instituição. Ele não tem vida própria mais e tem a questão que nós vamos entrar mais à frente, sobre a questão da política de separação familiar, que as famílias, Daniel, eu falo com pessoas do mundo todo. Recentemente, eu tenho um amigo meu, uma senhora que me mandou uma mensagem da Austrália, e eu pedi para um colega meu que mora em Brasília para me ajudar na tradução do inglês mais fluente, e ela desesperada falando comigo que o filho dela abandonou a faculdade de medicina na Austrália, porque a Universal também está na Austrália, porque queria ser pastor. Ele largou tudo, largou os estudos, largou sua formação. Então, assim, às vezes a mãe e o pai pensam, não, meu filho agora vai ser um pastor e tal, mas, na verdade, ele está entrando num local onde ele vai se tornar uma outra coisa se ele não buscar rapidamente o conhecimento e o despertar, que foi o que aconteceu comigo. Olha só, Davi, isso é muito sério que você está falando, cara, porque a pessoa abrir mão dos estudos e como aconteceu com você, não quero, né, sugerir se foi bom ou ruim, daqui a pouquinho você vai contar, até porque eu não conheço os detalhes da sua história, tá? Mas eu já ouvi relatos aqui no canal de pessoas que deixaram a liderança de algumas igrejas, uma mão na frente e outra atrás, tendo que reconstruir a vida. Acho que a própria Aline, que é uma ex-obreira, falou um pouquinho sobre isso, que aconteceu algo parecido com ela. É muito complicado isso, você doar o seu tempo, a sua energia, muitas vezes o seu dinheiro para a igreja e não ter essa contrapartida ou essa garantia, você abrir mão dos seus sonhos, de uma faculdade, de um emprego lá fora, e aí às vezes é decepcionante essa caminhada na instituição, porque pode haver muitos mecanismos de abuso, de exploração ali, não estou querendo dizer necessariamente sobre a Igreja Universal, mas a gente sabe que em vários ambientes religiosos existem vários tipos de abuso, como a Tatiana Badaró trabalha muito bem no seu Instagram. Mas, Davi, essa questão, para mim, se o Rodrigo Andrade falou, eu me esqueci, tá? Que é um ex-pastor que eu já entrevistei aqui também, sobre a questão da escola, né? De você estudar, de você ter essa formação. Mas aqui, antes de a gente passar para esse assunto da política interna de separação familiar, da vasectomia, que é um tema super, né, polêmico também, só me conta uma coisa, apesar disso, o pastor tem um salário, tem uma coisa, uma garantia, algo assim que dá para levar uma vida legal, ou não é grandes coisas assim também? Como é que é isso? Não, na verdade, Daniel, acontece o seguinte, a Universal, ela trabalha da seguinte maneira, pelo menos trabalhava assim, agora está diferente, porque ela literalmente se tornou uma das empresas da holding que fazem parte do grupo Universal, que são mais de 100 empresas. Então, assim, a Universal, para mim, ela não é uma instituição, ela não é... Davi, não a caracterizo como uma igreja, porque o conceito de igreja é muito diferente do que a Universal faz hoje e trabalha. Mas eu quero dizer que quando o rapaz entra, por exemplo, vou contar sobre mim. Eu, como havia dito, sou como sobrinho de bispo, eu fui poupado de muitas coisas, exames e coisas do tipo que o rapaz tem que fazer para saber se realmente ele está disposto a abrir mão. E quando eles pedem para a pessoa, para o jovem abrir mão disso, é para que eles tenham um controle absoluto da vida deles. Hoje o pastor está literalmente nas mãos da liderança da instituição. O pastor paga. Ele, na época, quando eu entrei, você faz os documentos, abre conta bancária, eu recebia tipo R$ 500 na época, tipo um salário mínimo. Salário mínimo, como que eles dizem que é ajuda de custo. Você vai ter uma ajuda de custo correspondente ao salário mínimo vigente no país. Inclusive, está no estatuto da própria Universal que eu tenho, tanto atualizado como antigo. Então, assim, eu recebia minha ajuda de custo, eles dão um dia, abre aspas, de folga, abre aspas, que eu quero colocar, de folga, para o rapaz poder levar roupa em casa, para lavar, aquela coisa toda. Então, assim, ele é um funcionário. Ele é um funcionário da instituição, ele tem que ali, ele paga o carnê do INSS, ele tem que pagar o carnê do INSS, então assim,
Eles dão um plano de saúde deles, antigamente era chamado ABP, que era o plano de pastores, agora se tornou a Live, que também faz parte do Grupo Universal. Lembrando que o Macedo tem um hospital hoje dele próprio, além de ser banqueiro, além de ter uma emissora de TV, além de ter um hospital, também tem seu plano de saúde. Então, tudo gira em torno do grupo. Então, o pastor tem lá o salário dele. No meu caso, auxiliar de pastor, só tinha um salário, que era, eu acho que era R$ 500 na época, 400, 500 reais, e essa ajuda de custo, só isso. E ficar como auxiliar, ajudando. Quando eu entrei, na verdade, o pastor ele só começa a ter ganhos financeiros quando a liderança vê que ele é um futuro, uma promessa da arrecadação, ele é um futuro arrecadador, que eles vê nele futuro. Não, isso daí pode confiar na mão dele, porque ele faz parte do nosso jogo. Então, vamos começar a favorecê-lo. Foi aí que eu não concordei. Porque, por exemplo, quando eu entrei, eu me lembro de uma experiência, inclusive até citei na mensagem até que eu lhe enviei anteriormente, que tem um trecho aí, um subtítulo que eu coloquei assim, Bem-vindo ao Inferno. Por que coloquei esse título, Daniel? Quando eu estava como auxiliar de pastor, o auxiliar ele trabalha, fica trabalhando na sede 24 horas. Nas catedrais, o auxiliar não aprende a Bíblia. Talvez você que é mãe, que vai assistir essa live, que é tão importante que o Daniel está fazendo com a gente aqui e com outros, talvez você tenha curiosidade de saber, poxa, meu filho agora vai ser um pastor da Universal, ele vai aprender a Bíblia? Não vai, não. Ele não vai aprender os preceitos do cristianismo, a ajuda ao próximo, o amor. Não. Ele vai aprender a colar envelopes de campanha, ele vai aprender a encher vidrinhos, ele vai aprender a imitar, a servir como um imitador dos pastores. Então, lá nas catedrais, a gente tinha uma rotina de dormir na hora certa, de acordar na hora certa, poucas horas de sono e muito trabalho, trabalhos em torno do próprio trabalho da campanha, de campanhas, só isso. Quando eu saí dessa catedral, que me disseram assim, agora você vai para a sua primeira igreja, vai auxiliar um pastor de verdade, vai fazer um culto, uma reunião, vai pregar a Bíblia, poxa, graças a Deus, vou sair daqui e vou começar a pregar. Olha, Daniel, quando eu cheguei nessa sede, porque é aí que a gente vai começar, assim, a coisa não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Muita gente fala assim, mas por que vocês passam tanto tempo e depois que vocês vão entender? Porque a coisa não é da hora, de um dia para a noite. Porque a própria Universal, a própria ideologia, a própria forma de se ensinar é que você tem que olhar para a instituição com bons olhos, você não pode questionar, você não pode duvidar, porque o que vem dali vem de Deus. Então você cresce olhando os pastores como homens santos, homens assim, você tem que ter aquele temor, reverência, sempre com aquela maneira de tratar as pessoas, sim, senhor, não, senhor. Então, essa maneira de tratar as lideranças foi o que eu aprendi também. Então, quando eu fui para essa sede, o pastor já estava me aguardando, o chamado regional, né? Na sede regional, ele não falou nada, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ele me chamou, fez um gesto assim, eu com as minhas malas na mão, assim, ó, fez assim, ó, tipo assim, deixa aí. Eu entrei na sala com ele, eu já contei muitas vezes isso no meu canal. Ele me chamou numa sala, me botou assim numa mesa, com uma folha de papel em branco, assim, uma folha escrita embaixo, mas com a folha virada para baixo, olhou nos meus olhos e falou assim para mim assim, bem-vindo ao inferno. Falou assim para mim, bem-vindo ao inferno, sério. Aí eu olhei para ele assim... O que isso quer dizer? Aquela folha que estava na minha frente ali, quando ele virou a folha, naquela folha estavam as reuniões, do lado das reuniões estavam as lacunas em branco dos valores que deveriam entrar ali. Em outras palavras, eu estava adentrando o mundo das metas de arrecadação, metas de campanha, porque se as pessoas que estão assistindo não sabem, todos os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus têm metas de arrecadação. Todos eles têm, são obrigados a bater metas. E aquilo ali, quando eu vi aquela frase, quando eu estava novo, bem novo, eu tomei aquele choque, mas aquilo ali, vamos seguir em frente, porque eu não entendi, não estava entendendo bem aquilo ali. E eu comecei a entender. Eu comecei aos poucos, entender que os objetivos não eram espirituais, não eram objetivos de ajudar o próximo,
Eu comecei a compreender porque eu ia para reuniões com o bispo. Eu, como sobrinho de bispo, eu tinha acesso a reuniões internas. Eu vi o comportamento deles nos bastidores. Eu comecei a notar coisas das quais as pessoas que estão nos cultos não tinham acesso. Então, eu comecei, por mim mesmo, a procurar também. Eu ia na própria Bíblia Sagrada. Peraí, pô, será que Jesus faria isso? Será que Jesus ensinou isso? Será que os evangelhos ensinam tais práticas? Essa questão, como a gente vai poder abordar, se caso você queira, a questão da manipulação através de entidades, supostas entidades, do terror, do medo. Se você sair, você olha o que está acontecendo com quem saiu, bota vídeo de pessoas que morreram, pessoas que tiveram, supostas pessoas. Então, eu comecei a fazer, eu mesmo, na época não tinha YouTube, não tinha nada, eu comecei a fazer uma análise. Falei, peraí, será que a minha vida vai ser essa? Será que eu vou ter que viver de metas e metas e reuniões que, por exemplo, talvez Daniel não saiba, mas o Edir Macedo hoje, ele faz reuniões públicas de pastores através da sua própria plataforma do Univer. Só que essas reuniões de pastores não são as reais reuniões de pastores. O Eita, bispo só para inglês ver. Não, aquilo ali não tem nada a ver. Aquilo ali é para mostrar uma santidade, uma espiritualidade, para revelar, não, olha como que nós lemos a Bíblia, como nós cuidamos dos nossos pastores. Não é assim que acontece. Na minha época, havia uns chamados, eu vou usar uns termos aqui, não vou dar nomes a eles, porque eles sabem quem são, mas os pitbulls da arrecadação. Edir Macedo tinha homens de confiança para fazer o trabalho sujo, para fazer o trabalho como é que eu posso dizer assim, de conduzir as pessoas a uma fé errada, a uma fé da barganha. Homens que cresciam o trabalho no Brasil e no mundo todo. Ele tinha aqueles que faziam isso para ele. Ele nunca aparecia. Ele só ficava nos bastidores. Então, esse trabalho de ensinar o pastor, olha, você tem que levar a pessoa à fé. Ela tem que manifestar a fé como? Através da doação. Quando a pessoa está dando, é porque ela está sendo abençoada. Mas não é verdade isso. Não é Isso verdade. é uma manipulação deles, é uma coisa que Uma eles manipulação. construíram para Sim, arrecadar sim, mais. o terror psicológico. E, então, eu comecei, Daniel, a entender, a partir dessa primeira frase, porque eu queria ser um pastor, eu queria de verdade fazer um trabalho sincero, eu queria ajudar as pessoas, mas era impossível, eu fiquei doente, eu quase morri. Eu fui para uma cidade no interior de Minas Gerais, onde o pastor falou assim, você vai ficar numa cidadezinha lá para você crescer o trabalho lá. Olha, Daniel, eu fui com todo o meu coração, eu queria mesmo ver as pessoas bem, eu queria fazer um trabalho cristão, eu queria fazer isso, eu quase morri nessa cidade, porque eu saía de manhã para convidar as pessoas para os cultos e voltava só à noite, eu nem me alimentava direito, aí a igreja começou a encher de pessoas, eu cantava louvores e tal. Aí, quando o meu regional foi me visitar, um mês e pouco depois, eu todo feliz, falei, poxa, pastor, graças a Deus, as pessoas estão vindo, eu estou muito feliz que a igreja aqui está dando um número de pessoas legal, já batizei tantas pessoas, ele olhou nos meus olhos, Daniel, e, sabe, falou assim, Davi, eu não quero saber disso. Quando eu perguntei a você se a tua igreja está crescendo, eu quero saber se está crescendo isso aqui, ó. É isso que me Nossa, interessa. Daniel, a lágrima vem no meu olho, Daniel. Porque eu fiquei muito triste, porque, sabe, eu via as pessoas, eu ia na casa das senhoras, visitava as pessoas, eu tinha o maior amor, tinha uma senhora que me ensinou a cozinhar, então eu tinha um carinho com as pessoas, e eu percebi que a liderança não tinha essa mesma preocupação. Aí eu voltei doente para o Rio de Janeiro, fui morar com meu tio bispo numa catedral, me desculpe o termo que eu vou utilizar aqui, com todo respeito às pessoas que estão assistindo, mas eu comi o pão que o próprio Satanás amassou e cuspiu, porque eu fui morar com ele, foi a pior coisa que aconteceu comigo, porque eu comecei a entender quem ele era nos bastidores. Eu entendi, Daniel, me permita colocar aqui, que, na verdade, os meus dois tios eram dois mercenários. Franco e direto, os meus tios não eram pastores. Daniel, eu não sei se você conhece, mas talvez você tem um público maravilhoso, muito grande, pessoas que assistem os seus vídeos, talvez as pessoas saibam da referência. Lá no livro de João 10, Jesus fala do pastor, do mercenário, do lobo. Isso se aplica aos dias de hoje. Eu entendi que, nesse contexto, eu não estava com homens que queriam ajudar as pessoas. Eu entendi que os meus próprios tios eram mercenários.
mercenários. E isso é muito triste, Daniel, porque eu compreendi que eu estava num local onde a palavra de Deus estava sendo usada para os benefícios de quem está lá em cima, quem está lá em cima enriquecendo, quem está lá em cima podendo fazer de tudo, e aquilo ali é de conflito comigo, e você não pode questionar. Não podia questionar. Então, desculpa até sair, a gente vai saindo um pouquinho do foco da pergunta, mas é porque a gente vai lembrando de muitas coisas. Então, assim, eu tive experiências dentro da instituição como pastor que eu procurei entender que, por exemplo, me lembro de uma outra situação aqui, se me permite colocar, inclusive esse que eu vou citar aqui, não vou citar o nome dele, mas ele é bispo da Universal hoje. Nós fomos auxiliares juntos, inclusive eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, mandar um abraço. O que eu estou dizendo para você aqui, o meu pai, que foi o primeiro a chegar na Universal, ele é membro do meu canal. Ele é inscrito do meu canal. O meu pai, ele assina embaixo em tudo que eu falo, ele aceita, concorda e aprova, porque ele sabe que é verdade. E eu quero dizer aqui, eu tenho até um colega meu que é advogado hoje, da área criminal, ele também foi auxiliar de pastor comigo na época. Eu estava varrendo uma catedral, eu estava varrendo o estacionamento de uma catedral, esse coração de servo, esse coração de querer fazer, eu estava varrendo já. Aí esse, hoje que é bispo, ele passou perto de mim. Pô, Davi, você está ainda aí, Davi? Você ainda está aí lá, varrendo aí, Davi? Davi, chega aqui pertinho aqui. Cheguei perto do carro, ele abaixou o vidro assim mais. Davi, vem cá. Você quer crescer aqui dentro? Daniel, eu lembro disso como se fosse hoje. Você quer crescer aqui dentro? Eu pensando comigo, crescer aqui dentro? Crescer? Como assim? Davi, você tem que aprender a fazer o trabalho, Davi. Quando você aprender a fazer esse trabalho, você vai crescer. Então, eu entendi que havia um outro trabalho, um trabalho que fugia totalmente dos meus princípios, fugia totalmente dos princípios das quais eu acreditava sinceramente, como eu sei que tem pessoas lá dentro que também não concordam com isso. Não aceito, mas aí é uma escolha a fazer. Você pode optar em continuar, não sabendo que está errado, mas eu vou continuar. Eu digo que não tem vergonha na cara. Eu tive vergonha, Daniel, porque eu comecei a entender, meu Deus, não adianta nada eu querer dar vamos dizer assim, vou colocar em termos mais claros, o pastor na Universal, você falou a questão de salário, não adianta nada eu querer preparar um banquete para dar às pessoas que estão desesperadas, aflitas, querem ouvir uma palavra de esperança, não adianta nada eu querer preparar uma coisa bacana para dar a elas, daqui a pouco vem uma ordem lá de cima, não, tem que dar isso aqui, ó, tem que fazer isso aqui. Então, você fica submisso a uma autoridade gananciosa com outras intenções. Então, eu comecei a compreender que minha vida seria assim. Então, não há crescimento financeiro e material na Universal para aquele pastor que quer fazer o correto. Quem quer fazer o que é correto não fica muito tempo, ele sai fora. Ele começa a se chocar com a própria liderança, então ele vai ter uma escolha. Ou ele vai fazer o jogo deles, ou ele sai fora. Desculpa aí até por me prolongar. Nada. E esse aí foi um dos pontos que pesou para você, então, na sua reflexão de que não estava valendo a pena essa caminhada na Universal. Mas já a gente volta nesses elementos que te afastaram da igreja. Antes disso, Davi, conta um pouquinho para nós sobre Fogueira Santa, sobre um pouquinho de dízimo, ofertas, essas coisas assim, que eu acho que, por mais que eu já tenha abordado esse assunto umas 2 vezes no canal, é um tema que o pessoal vive pedindo para falar, porque, pelo que me consta, existem métodos de arrecadação que são bem agressivos ali. Conta um pouco para a gente o que é a proposta da Fogueira Santa e qual é o problema que você enxerga nessa campanha. A questão, Daniel, a questão da Fogueira Santa, Daniel, ela é muito importante de se explicar às pessoas. A Fogueira Santa, hoje, ela é a principal campanha de arrecadação do Bispo Edir Macedo. Ela não tem eles tiram trechos isolados da Bíblia para levar as pessoas a fazer o que eu chamo de uma barganha com Deus. A pessoa é conduzida a fazer um sacrifício financeiro em prol ou em favor de um pedido. Eles dizem, tipo assim, você vai fazer um sacrifício financeiro como o Abraão fez, por exemplo. Abraão sacrificou o seu melhor, mas Abraão não sacrificou o Isaac, que era uma história
específica, de uma época específica, mas eles pegam trechos da Bíblia para levar as pessoas a fazerem grandes sacrifícios, como quem diz assim, Deus é um juiz corrupto que vai atender se você pagar ele. Sendo que essa prática, do ponto de vista cristão e bíblico, nada tem a ver com o evangelho que Jesus deixou. E o segundo lugar, segunda coisa, é que as pessoas acabam fazendo algo que traz para elas consequências gravíssimas. A Fogueira Santa, ela é uma campanha, se as pessoas não sabem, hoje ela é realizada, se não me engano, 2 vezes por ano. Então, 2 vezes por ano, a pessoa pega tudo que ela tem, ela pega o carro, pega a casa, pega suas joias, os seus objetos pessoais, ela se desfaz acreditando sinceramente que vai estar, vamos colocar aqui como o próprio Macedo fala, agradando a Deus, chamando a atenção de Deus. Então, eu quero até dizer o seguinte, por exemplo, que eu, no meu canal, eu já fiz, na verdade, depois que eu saí, eu me propus a trazer a verdade às pessoas que querem conhecer. Eu conversei com lideranças que conhecem a Universal muito antes da minha família até chegar, até pessoas que são amigas de Edir Macedo. Então, eu tive contato com gente do âmago mesmo, pessoas lá do íntimo da Universal que estiveram com a liderança, e todas elas me confirmam coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, o Bispo Macedo faz a Fogueira Santa há 40 anos. E há 40 anos, ele mentiu descaradamente, por exemplo, que subia o Monte Sinai. Ele mesmo fez uma reunião, eu tenho um áudio dele, eu tenho um áudio do bispo Edir Macedo, falando que ele subia o Monte Fake, e depois descobriu que era um outro lugar, porque não tinha autorização para subir. Então, aí depois ele ainda disse assim, não, mas nós falamos e tudo é fé, o que vale é a fé, e depois ele mudou o conceito, mudou. Então, assim, as pessoas são, infelizmente, Daniel, elas são levadas a acreditar, e isso eu já entro até numa outra, abre aspas, que eu quero, uma outra síndrome, que é a síndrome de Abraão. A pessoa acha que tem que fazer um sacrifício financeiro para Deus atender ela, e não é verdade. Se você observar, por exemplo, eu tenho feito, junto com outros colegas que já estão até mais tempo que eu, temos feito essas denúncias e essas colocações há alguns anos, e há 4 anos, por conta dessas denúncias, as pessoas estão buscando informação, mais de 4.000 pastores saíram da Universal, entre pastores e bispos. Muita coisa, hein? Mais de 4.000. Então, muitos pastores. Então, o que eu posso afirmar é o seguinte, é só analisar a vida dos voluntários e obreiros e membros da Universal, tendo em vista a proposta da Fogueira Santa, que é fazer a pessoa enriquecer, é fazer a pessoa conquistar. Inclusive, tivemos casos que a imprensa já noticiou, onde antigas lideranças, tem um bispo que não está mais na Universal, que na época mandou as pessoas darem um carro para elas ganharem uma Lamborghini, ou para ter uma Lamborghini. Então, tem casos assim que beiram um absurdo, e as pessoas, sinceramente, acreditam e vão lá e fazem. Esse final de ano mesmo, nós estamos no mês de dezembro. Neste momento, neste exato momento que estamos fazendo essa transmissão, a Universal está no meio de um chamado jejum de Daniel, que é um jejum de informações. Ela não quer que os seus membros tenham acesso a informações. Isso é absurdo, porque primeiro que o Daniel da história não ficou sem informações. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas é interessante. Dos Leões? O Daniel da Cova o Daniel da Cova dos Leões lá, ele não tem nada a ver a questão de jejum de informação, mas isso é interessante para eles. Então, a Fogueira Santa, por exemplo, a Fogueira Santa é uma forma de dar um grande empurrão, um grande, como é que eu posso dizer? É a mola propulsora, não sei se é essa a palavra correta, das empresas ligadas ao bispo Edir Macedo. Eu, Daniel, depois que eu deixei, eu posso depois comentar se você quiser e voltar nesse ponto, mas depois que já estava fora, eu me encontrei com um dos meus 2 tios bispos, um deles é casado com a irmã do meu pai, eu me encontrei com ele, e uma dos meus questionamentos foi esse. Eu peguei e falei assim, vem cá, eu acho que está até no tópico das mensagens que eu lhe mandei, eu falei assim, vem cá, que empresas são essas no nome dos bispos? Esses bispos são o quê? São empresários? São milionários ou são laranjas de Edir Macedo? É uma pergunta. Eita. Eu perguntei para ele, Daniel, eu conversei com ele, olhei nos olhos dele, falei assim, olha, eu conheço o senhor há muitos anos, eu tenho um amor muito grande pelo senhor, eu te respeito como tio, sou meu tio, meu parente, mas eu não posso deixar de perguntar isso, porque, Daniel,
eu penso o seguinte, se uma pessoa sabe que é correto uma coisa, se você está vendo o teu próximo sofrendo, se você ficar calado, sabendo que você pode ajudá-lo, orientá-lo ou conduzi-lo a um caminho melhor, eu vejo dessa forma. É o meu dever fazer o que é correto. Não, a senhora está indo pelo caminho errado, vamos por esse caminho, a senhora vai ser feliz. Então, eu penso assim. Eu, sabendo que a coisa está errada, eu falei, não vou aceitar. E eu falei para ele, vem cá, e aí? Aí eu botei em relação de N bispos, porque nos altares da Universal, o que é falado? Não, o bispo vive uma vida simples. Eles não, o próprio Macedo fala, ele tem uma vida simples. Eles vivem de ajuda de custo, eles passam uma ideia de miserabilidade, uma ideia de que eles vivem uma vida de igual um monge, nós vivemos como monge, não tem nada a ver. Quando eu questionei ele ficou quieto, ele ficou calado, ele não respondeu nada, olhou para mim calado, ficou sério. Então, voltando à questão da fogueira santa, que é a pergunta, a fogueira santa, hoje ela é considerada a maior, eu estou dando isso, a maior forma de enganação que existe no Brasil, porque muitos estão sendo conduzidos a essa campanha e estão sofrendo traumas por conta disso. Pessoas até tiraram a própria vida. Eu tenho mais de 4.000 pessoas nos meus contatos pessoais, e nesses anos que eu tenho, conversando com obreiros, pessoas que tiveram muitos anos, elas sabem disso. As pessoas sabem disso. Daniel, o Bispo Macedo, antes de inaugurar o Templo de Salomão, ele fez uma profecia que foi divulgada em alguns meios de comunicação. Disse que aqueles que ajudassem ficariam ricos. Que aqueles que ajudassem na construção do Templo de Salomão ficariam ricos. Eu queria poder conhecer quem são os ricos e milionários que ajudaram no Templo de Salomão e estão ricos hoje. Quer dizer, as pessoas, infelizmente, eu sei que existe muita coisa a se falar sobre isso, mas a Fogueira Santa hoje ela é uma total enganação. Eu tenho um depoimento do primeiro pastor, não sei se você já teve acesso àquele vídeo, Daniel, você já deve ter visto aquele primeiro vídeo que foi publicado lá na TV Globo, onde Edir Macedo faz aquela reunião. Ensinando a arrecadar dinheiro e tal. Os dois bispos, eu tenho contato de dois bispos que estavam ali naquela reunião, que estavam ali. Inclusive, aquele que gravou, eu tenho mais de 8 horas de gravação com ele. O pastor Carlos Magno de Miranda, conversando comigo, ele me contou muitas coisas. E eu botei no meu canal publicamente, por exemplo, quando o Macedo dizia para as pessoas, estamos subindo um monte por você. Estamos subindo um monte por você e tal, na rádio, ao vivo. Era mentira, ele estava dentro do quarto. Estava dentro de um quarto, escondido lá dentro do quarto, estamos subindo um monte, está dando até muito tiro, muito perigoso aqui. Mentira, Daniel. Era mentira. E não só isso, tantas e tantas outras coisas que as pessoas acreditavam, mas é simples de resolver isso, é só elas olharem na sua própria igreja para saber se a Fogueira Santa tem dado o resultado que eles prometem. Então, a questão do dízimo, que é a obrigação que você tem que dar, senão o devorador vai acabar com a sua vida, aí gira em torno do medo, do terror. Se você não fizer, você vai vir a maldição, porque quem não dá para Deus, dá para o diabo. Então, a pessoa fica naquela incógnita, ela acaba deixando de fazer. Não estou dizendo que a pessoa talvez não deva fazer uma ajuda voluntária para uma instituição de caridade, ou não queira ajudar alguém. Certo. Eu penso que o ser humano, penso que o ser humano, se quiser ajudar, ele pode ajudar uma instituição de caridade, um local de abrigo, ele pode ajudar o seu próximo. Não estou dizendo que a pessoa não deva fazer isso, eu acho que é até importante. Mas, quando a pessoa ama, Daniel, de verdade, ela não busca recompensa. Ela não faz aquilo esperando receber nada. O amor, ele é uma coisa, é um sentimento incondicional. Você dá. Essa teologia da prosperidade é justamente, dê porque Deus vai te recompensar, vai vir em dobro para você, né? É um pouco a pegada. Exatamente. Tornar o Deus uma espécie de juiz corrupto. Você tem que fazer para ele fazer alguma coisa por você. Você tem que dar para ele poder te dar. Como agora. Eu tenho mesmo agora no meu... Eu vou publicar essa semana, não posso botar o áudio dele por direitos autorais, óbvio. Mas o próprio líder da instituição, ele tem uma mola, ele tem um segredo dos milhões. Qual é o segredo dos milhões do Bispo Macedo? A revolta. Fazer a pessoa se tornar uma revoltada. Porque quando ele começa a falar para a pessoa, você tem que se revoltar contra essa situação, você tem que ser um revoltado, não aceitar isso, a pessoa ela fica inconsequente, ela vai lá e é capaz de fazer tudo. Então, é fácil de manipular alguém que não está pensando,
não está raciocinando, porque ele fala de fé inteligente, mas a pessoa não analisa que ele tem banco, que ele tem um hospital, que ele comprou um apartamento em Miami em plena época de Fogueira Santa, no ano de 2000, se não me engano, foi em 2009, se não me engano, 9 ou 19, me falta agora, comprou no Postal e Design, inclusive foi noticiado isso pela imprensa. A própria empresa divulgou isso, comprou no Postal e Design um apartamento em Miami por 9 milhões de dólares. Coisa que é um absurdo, porque membros estão se desfazendo das suas coisas. Eu achei absurdo, todo mundo acha absurdo isso. É uma falta de respeito com as doações que são feitas. A pessoa vai lá, deixa de dar comida para sua filha, para o seu filho, até, às vezes até deixa de fazer tratamento médico, que é uma coisa absolutamente errada, tratamentos psicológicos. Muitos psicólogos que hoje eu converso, inclusive trago até no meu canal, Daniel, são pessoas que frequentaram a Universal e hoje fazem até tratamento, porque foram induzidos na sua fragilidade a fazer essas doações. A pessoa acredita, vai lá, não, vou fazer, e a resposta não vem. E ela fica esperando a resposta não vem. Então, a Fogueira Santa, infelizmente, hoje, ela é algo grave, sério, e só existe uma forma da pessoa se livrar de tal ensinamento, buscando o conhecimento, buscando a verdade. Davi, você contando isso tudo aí, a live já está enchendo aí, quase 400 pessoas, o chat pegando fogo aqui já. Eu não estou vendo, não, vou até abrir aqui. Eu vou abrir no celular para ver, Daniel. Beleza. Aí, lembra de tirar o som só para não ter aquela, né, duplicidade de voz e tal. Vou abrir aqui. Mas uma coisa que me passou na cabeça aqui agora, porque aqui no meu canal eu recebo muitas pessoas dando seus depoimentos e tal, e já teve situações mais delicadas em função de algum conteúdo que acabou sendo ofensivo. Hoje mesmo eu tirei um vídeo do ar, em função de umas tretas que estão rolando aí. Eu não posso contar ainda não, tá, gente? Dependendo das repercussões, a gente conversa mais para frente, tá? Mas o que eu queria saber? Você já teve alguma ameaça, ou de processo, ou de tirar sua vida, ou de coisas tensas assim? Porque eu sei que pessoas como você, que estão ali divulgando informações, problematizando, bem mais focado numa instituição, acabam tendo uns problemas de vez em quando. Já tive alguns colegas comentando isso e fiquei na dúvida se acontece com você, se você não tem medo, o que você está fazendo a respeito disso? Olha, Daniel, uma coisa que eu penso é o seguinte: eu, quando me propus a colocar, até pulando um pouco das etapas do que aconteceu comigo e indo agora para o ponto que você perguntou, quando eu me propus a trazer essas verdades e a minha experiência e contar as histórias de outras pessoas, eu fiz isso por acreditar numa vocação. Eu acredito que tem coisas que motivam o ser humano. Tem pessoas que são motivadas por muitas coisas. Eu acho que nenhum dinheiro do mundo, nenhum valor do mundo compensa a tua paz, a tua liberdade, nada. Ainda que eu estivesse ganhando R$ 1 milhão ou o dinheiro que fosse, que não é o caso, através de divulgação na internet, isso não vale a pena colocar a minha vida e da minha família em risco, sabendo de tudo aquilo que eu estou colocando aqui, que vai contra os interesses de um grupo que tem partido político. A Universal tem um partido político, tem uma emissora de televisão e hoje tem um poder jurídico e financeiro muito grande. Mas, Daniel, eu sou uma pessoa que não perdi a minha essência de fé e de amor pelo próximo. Eu acredito que a verdade está comigo hoje. Eu penso o seguinte: eu tenho a paz de ter a verdade no meu coração. Então, se eu tenho paz, eu tenho capacidade de botar o meu rosto aqui, eu não devo nada. Tem alguns canais, alguns colegas que até fazem seus trabalhos. Eu acredito que uma pessoa, quando está com a verdade, ela coloca o seu rosto, ela se expõe mesmo porque ela quer ajudar o seu próximo. E, assim, obviamente, nesse percurso aí, não são 2 anos, esse canal que eu tenho tem 3 anos, que é o mais recente, mas, obviamente, nos 7 anos que eu já estive denunciando, eu já passei por muita coisa. Eu já fui ameaçado, já tive muita coisa que já aconteceu. E se, por acaso, eu chegar ao meu conhecimento, se algum oficial de justiça bater na minha porta, que ainda não aconteceu, mas se acontecer, eu receber a visita de um oficial de justiça, eu vou comparecer naturalmente à justiça, sem medo, com a cabeça erguida, sabendo daquilo que eu fiz, mas eu jamais, Daniel, até porque não tem como. Se eu chegar publicamente hoje e disser
vamos dar um exemplo, pressionado, movido por circunstâncias, e disser que o que eu falei era mentira, as pessoas que viveram as experiências delas, dentro da instituição como voluntários, como obreiros, como membros, elas sabem o que elas passaram. Então, não vai ser eu tentar dissuadi-las ou dizer que não era tudo mentira, que vai tirar as experiências que elas viveram. Então, assim, Claro que não. se isso acontecer comigo, simplesmente eu vou aparecer diante do juiz, excelência, eu estou disposto a acatar tudo que a justiça pede, mas o que eu falei foi verdade, eu tenho testemunhas. Eu estou contando a verdade que eu acredito que seja fundamental, Tentando trazer ajudar a as minha pessoas, né, opinião. Davi? Não é prejudicar a instituição, é ajudar as pessoas, né? O foco é diferente, Exatamente, né? Daniel, exatamente. Até porque, Daniel, se a gente precisa lembrar de alguns fatos, a justiça sabe, e eu quero agradecer e mandar um abraço aqui para todos os advogados amigos que me acompanham, a doutora Olívia, lá de Brasília, que é a minha advogada, o doutor Francisco Tenório, do Rio de Janeiro, o doutor Max Vieira, o doutor Jackson também, que me acompanha, a doutora Dalva, de São Paulo. Eu tenho muitos amigos da área jurídica no Brasil inteiro, que inclusive conhecem a instituição universal, e uma das coisas que eu sempre coloquei no meu canal aqui, de forma clara, é que o objetivo nunca foi difamar as pessoas. Eu falo de maneira até mais incisiva, até mais forte, mas é porque eu tenho aquela vontade de que elas conheçam e busquem o conhecimento, como eu tive, Daniel. Eu tive isso. Então, assim, pode acontecer, por exemplo, eu fiz um bate-papo num canal recentemente, não foi tão recente, mas eu fiz uma entrevista com um amigo num canal, um canal aí com mais de 500 mil de inscritos aí, um canal até considerável, e teve às vezes tem um membro da Universal, tem uma pessoa que gosta do Edir Macedo, que tem aquele entusiasmo, como eu tinha. Eu falava, eu bati no peito e falava, eu sou Universal também. Eu falava assim, então eu entendo as pessoas que estão lá dentro, e eu falo para os inscritos, ame a sua família, tenha paciência com eles, não distrate, não se separe deles, diferente daquilo que acontece nos bastidores. E esses membros, às vezes, vão lá, mandam mensagens, a gente vai pegar você, vai acontecer tal coisa e tal. Então, as ameaças não vêm diretamente da liderança, porque eles não se expõem dessa forma. Eles não seriam eu acho que eles não seriam insensatos de me enviar qualquer ameaça sabendo daquilo que eu tenho e sabendo das pessoas que me acompanham. Então, eu acho que eles não seriam capazes disso, porque eles sabem como trabalhar. A Universal, a liderança é inteligente. Então, a maneira que eles têm de fazer os seus opositores o que acontece é o seguinte, Daniel. Não sei se você já ouviu falar do chamado assédio judicial. Sim, sim, sim. Tá? Então, a jornalista Elvira Lobato, ela foi processada pela Universal, recebeu 111 processos, porque ela fez uma matéria jornalística, uma matéria com documentos, e eles movimentaram o Brasil inteiro para processá-la, e ela conseguiu ganhar todos os processos. Inclusive, alguns colegas que eu tenho também passaram pela mesma situação. Eles tentam calar ou abafar a pessoa, abafar juridicamente a pessoa, fazem a pessoa se sentir sozinha, coada, e tentam fazer com que as pessoas vejam ele como um caído, como uma pessoa que está difamando, como é que fala? Usando discurso de ódio. Então, talvez, para quem não me conheça, talvez para as pessoas que não conhecem meu trabalho, que lá na instituição eles falam assim, não, vocês não podem assistir porque aquilo ali é um discurso de ódio, e juridicamente podem tentar dizer assim, não, está difamando nossa instituição, é um discurso de ódio. Ué, mas espera aí, será que eles não confiam no Deus que eles tanto pregam? Será que Edir Macedo, quando ele fala para as pessoas ter confiança em Deus, não se aplica a ele também? Será que não se aplica com a mesma confiança em Deus? Ele tem que processar um pobre, uma pessoa que não tem nada, para poder ele se sentir bem, a sua honra. Quer dizer que a honra dele tem o preço de processar um pobre, como ele já fez em algumas situações. Então, assim, eu estou em paz, graças a Deus estou tranquilo. O E importante é muitos isso, né? A gente está sim, de desculpe consciência colocar. limpa fazendo. Isso, e muitos que me criticavam, e inclusive tem até pessoas que eu já entrevistei que queriam me ver morto, mas as pessoas começaram a me ouvir, começaram a entender, pesquisar outras pessoas que eu peço, ouça outras pessoas, vá em outros canais, ouça, vai leia jornais, leia revistas, leia livros, procure informação, as pessoas começaram a entender e hoje são minhas amigas. São pessoas que eu tenho um Aí, grande amor, legal. um grande carinho com elas. E eu também tenho esse mesmo sentimento com quem não gosta de mim. Eu espero em Deus que eles possam
enxergar a verdade, desejo, sinceramente, que eles possam ter de mim esse carinho, essa mesma amizade, porque é o que eu prego, é o que eu divulgo hoje, o oposto daquilo que eles ensinam. Legal, Davi, massa. Quero só agradecer aqui a Marcele Borges, que se tornou membro aqui do canal agora. Obrigado, Marcele, valeu por apoiar meu trabalho aqui de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. Você que está assistindo, se puder se tornar membro, ajuda demais para eu estar aqui praticamente todos os dias fazendo uma live, trazendo um convidado bacana para a gente refletir sobre esses temas tão importantes. Wilson mandou um superchat aqui com uma pergunta, Davi. Falou Fica à assim, ó. vontade. Você concorda em dizer que todos os líderes da Igreja Universal são ateus? Ou você acha que existe uma possibilidade de fé nessa gente? Então ele está problematizando aí, achando que nem crê em Deus, eles creem. Você acha que é meio radical essa visão ou tem um outro ateu ali? Olha, O que você acha, Davi? eu acredito o seguinte, Daniel, eu acredito que Deus, eu vendo do ponto de vista como um discípulo, eu penso o seguinte, que Deus conhece o interior do coração de cada pessoa, a sua sinceridade. Agora, a liderança da instituição universal, a partir do momento em que eles, sabendo da verdade, eles continuam no seu caminho de ganância, tornando a Universal uma empresa, que é o que ela é hoje. A Universal, ela é uma empresa. Ela não passa de uma empresa. Então, assim, os bispos que cercam, quanto mais perto da liderança estão, mais descrentes de uma verdade, ou, por exemplo, Daniel, eu tenho a motivação, eu, particularmente, sou uma pessoa que viu trazendo a mensagem da eternidade. O slogan do meu canal, Daniel, é a verdade vem aí. E muita gente pode pensar assim, que verdade é essa? É mais uma denúncia? Mais alguma coisa nova? Não, não, não. Davi, acredito sinceramente que todos os seres humanos, um dia terão que prestar contas. Então, a minha mensagem é a mensagem de arrependimento para elas. Então, eu tenho uma motivação. Eu levo as pessoas a buscar ter com o seu próximo o sentimento de amor e respeito que Jesus teve quando estava aqui. Então, eu procuro levar isso para que as pessoas compreendam que o que acontece lá não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Então, esses líderes, respondendo ao amigo que fez a pergunta, quando eles falam que são ateus, eu acredito o seguinte, a partir do momento que eu insisto em algo que eu sei que está errado e não procuro mudar ou fazer uma alta análise, sim, se for olhar desse ponto de vista, sim, eles não creem em Deus. Não acredito que haverá consequências para os seus atos. Então, é o que eu penso. Mas existem aqueles, sim, aqueles membros, pessoas, e até pastores, eu posso colocar assim, que até creem em Deus, eu acredito que estão fazendo a coisa correta, até pensam que foram ensinados assim, até que haja um choque de realidade neles, como aconteceu comigo. Eu tive que ter um momento que eu tive que dizer basta, chega, isso aqui não tem nada a ver, eu tive que parar. Senão você começa a viver daquilo ali e ver que aquilo ali é natural, é normal, que aquilo ali faz parte de um trabalho, de uma mecânica, então que você vai se tornando um mecânico, um profissional. E foi aquilo que eu não concordei ser. E assim, também só para deixar claro, eu imagino que você não tenha tido a intenção de dizer isso, né? Mas você também não está dizendo que quem não acredita em Deus é Não, uma não, pessoa ruim e tal, né? Mas não, assim, não, não, de forma que nenhuma, de aquelas forma pessoas que nenhuma. estão fazendo isso parecem estar mais distantes de Não, Deus não, e, não, né? não, não. Eu digo porque, de forma geral, eu penso o seguinte: existem pessoas boas em todas as Aham. religiões e não religiões. Sim, sim, Existem sim. pessoas, o ser humano, a maldade, as intenções do coração do ser humano é que fazem diferença, porque a gente conhece pessoas no nosso dia a dia, no trabalho, na casa, que são pessoas excelentes. Para falar a verdade, as pessoas que eu conheci na minha vida que não tinha nada a ver com religião, eram as pessoas mais nota 10. Mas dentro do conceito, do contexto da instituição em si, eu digo que essas pessoas ali, através das suas más intenções, elas demonstram que, como Deus é amor, elas estão distantes do verdadeiro amor, digamos assim, né? Tendo em vista como Aham. Deus sendo amor, se elas estão praticando algo Uhum. né, praticando algo, buscando seus próprios interesses, então eu vejo que o amor não está nelas, né? O amor não Certo. está no coração delas, né? Legal. E, Davi, uma questão que a gente não tinha combinado, Fica à mas o vontade, professor. pessoal adora, assim, vira e mexe, tem gente que pede para falar sobre esse tema, porque tem a ver com o sobrenatural.
A Sim, questão dos demônios na Igreja Universal. Como sim. é que se dá? Você presenciou muito disso? Você já se sentiu possuído? Porque eu já entrevistei gente aqui que se sentiu possuída e tal. Tem maracutaia ou não tem de contratar uns atores para fingir? O que você pensa sobre isso, cara, no final das contas? Então, vamos lá. O assunto eu já fiz alguns vídeos, é complexo e tal. Assim, Daniel, é difícil dizer, em respeito a todos os inscritos, pessoas que estão assistindo, eu digo que é o seguinte, que por crer em Deus, eu creio no sobrenatural. Eu creio que realmente existe o sobrenatural. Eu creio nisso. Eu creio que há realmente. Só que, por exemplo, a Universal ela tornou obras malignas todas as maldades humanas. Então, tudo que se compete ao ser humano, tudo que cabe ao ser humano mudar ou evitar, eles tornaram uma forma de corrente, tornaram uma forma de fazer a pessoa combater aquilo que cabe a ela deixar ou não. Os seus hábitos, coisas dos quais a pessoa tem que mudar, que são obras da própria pessoa, não só a Universal, mas a maioria das instituições que trabalham com o mesmo tipo de sistema, elas fazem acreditar que existe um mal que provoca aquilo ali, que a pessoa tem que combater o mal, só que fora de contexto. Então, assim, na Universal, com respeito aos chamados demônios, o que acontece é o seguinte: existe, como eu havia dito bem anteriormente, um sincretismo. Eles misturam muitas coisas. Então, existe ali uma mistura de malandragem, indução e até casos de hipnose também. Eu posso dizer isso a você porque, por exemplo, os meus tios, o meu tio, inclusive, é um dos bispos que, na época, era um dos mais arrecadadores da Universal, um dos que mais arrecadava dinheiro da Universal. Como que era a tática de se arrecadar dinheiro antigamente? Era, primeiramente, fazer com que a pessoa enxergasse no pastor uma autoridade. Fazer com que as pessoas fossem convencidas de que o pastor tinha o poder e autoridade para botar os demônios subjugados, ou os supostos demônios subjugados a ele. Então, dentro o Bispo de Macedo, ele fez um livro, não sei se você já ouviu falar, do chamado Orixás, Caboclos e Guias, Deuses e Demônios. Não É li, um mas já ouvi sim. é um best-seller que ele faz criticando as instituições as religiões afrodescendentes, né? As religiões afro. Umbanda, Quimbanda, Aham. Candomblé. Então, ele demonizou tudo aquilo que, segundo ele, ele fez com que os males do ser humano se tornassem obras do diabo para que ele pudesse trabalhar em cima disso. Então, dentro da Universal, não é de agora, eles fazem questão, eles precisam, eu quero deixar claro, eles precisam da atuação desse suposto demônio, precisam. Isso chama atenção. Nos países tipo Brasil, países sul-americanos, isso é muito usado. Agora, nos países onde a Universal está, que é de um povo, por exemplo, na Suíça, na Inglaterra. Inclusive, eu tenho uma amiga agora da Inglaterra, que eu estava conversando com ela, que foi obreira de lá, fez um protesto lá, fizemos até uma coisa. Então, assim, tem muitos países de cultura bem diferente, onde esses trabalhos não são usados. Porque, por exemplo, Daniel, eu vou colocar um suposto espírito que incorpora aqui, não vai incorporar num país de nível super, não vai. Isso não vai acontecer. Existe uma série de coisas a se falar sobre isso. Mas existe uma indução clara. Existe um trabalho de hipnose. Existem, até podem existir, eu vou abrir aqui um parênteses aqui, que é bem claro para dizer isso. Eu já tive experiência de morar numa cidade, então eu vi coisas sobrenaturais acontecendo mesmo, de verdade. Coisas que são casos que... Enfim, tem muitas situações que eu não vou citar para não prolongar. Existem certas situações sobrenaturais. Até pode acontecer um caso ou outro sobrenatural. Aí a pessoa pode perguntar para mim assim ou para você, mas vem cá, ô Daniel, ô Davi, perguntando para mim, mas venha, convenhamos. Vamos dizer que realmente incorporou um espírito ali, um demônio. Será que o demônio envergonharia eles? Viraria para quem é você? Você tem empresa, você faz isso, você faz aquilo. A pessoa me pergunta isso, né? Mas se fosse realmente, então. Aí entra o seguinte, e vou explicar isso. Primeira coisa que nós temos que entender, Daniel, olhando pelo ponto de vista de que se alguém fala assim, não,
E se realmente acontecer alguma coisa sobrenatural ali, se for uma coisa sobrenatural que acontecer de verdade, eu quero deixar claro que no próprio contexto bíblico, Satanás não expulsa Satanás. Em outras palavras, eles não lutam contra eles mesmos. É muito mais vantajoso para eles verem as pessoas sendo enganadas, acreditando que ele tem uma autoridade, do que realmente desmascarando publicamente. Porque se ele desmascarar publicamente o pastor, eles vão perder sua credibilidade, mas eles não fazem isso. Então, o pastor ele se aproveita daquele momento, se aproveita de fragilidade emocional de muitas pessoas. As pessoas incorporam ali, ou supostamente incorporam. Eu já vi muita coisa acontecer nesse sentido, é difícil de explicar aqui, mas as pessoas são conduzidas a fazer exatamente o que o espírito é orientado a fazer. Quem orienta o espírito é o pastor, ele que conduz o espírito a fazer o que ele quer. A E reunião é quem está conduzida assistindo ali vai aprendendo tudo, né? Assim, Sim, naquele lance da hipnose que você falou, uma pessoa sim. mais sugestionável, que já está com suas dificuldades na vida, tá? Poxa, será que tem um demônio me atrasando aqui? Eu quero ser liberto ou liberta desse Isso. demônio. Vai Então, vai se sugerindo. deixando levar ali e, de Isso, repente, já isso. está falando de uma forma diferente porque teve esse modelo ao longo da vida, sabe como é que é a vozinha, sei lá o que, de um demônio. Isso, E não é isso. de propósito, né? Eu vou enganar o pastor ou... Isso. Não, a pessoa se deixa levar e pode acabar tendo essa dissociação que a gente chama na psicologia, Exatamente, professor. onde a pessoa tem, Exatamente. ou essa despersonalização, e ela tem essa experiência anômala, diferente, e acha que estava possuída e tudo, né? Não estou aqui também querendo invalidar a sua fé, né? Dizendo que não existe, eu não Não, acredito, não, não acredito. entendi, mas Mas é correto. mas Perfeito. vamos pensar assim, eu acho que a gente está nesse ponto comum, pelo menos, de tem Sim, sim. casos e casos, e tem casos ali em que a pessoa não tem nada, mas psicologicamente se deixa conduzir ali e acontece todo aquele espetáculo. Não é à toa Mas você que. já viu algum caso Sim. de contratação, de pagar alguém para Não, fingir não. ou não? Não, não é Não, na isso não. verdade é diferente, é diferente. Tá. Contratação diretamente não, mas existem as cartinhas marcadas. Não é que seja Hum, contratação. Por exemplo, na Universal, testemunhos da Igreja Universal, os membros sabem disso. E eu desafio publicamente que eles venham dizer que isso é mentira, porque eu não estou falando aquilo que eu ouvi falar. Eu posso falar com clareza, porque como pastor e sobrinho de bispos, eu posso afirmar isso, que da mesma forma como os testemunhos são, em muitos casos, manipulados, uma pessoa que é levada a dar um testemunho, nem sempre conquistou aquilo ali que está dizendo que conquistou. Aquilo ali, existe uma preparação de antemão que é feita. A pessoa sabe que é verdade. A mesma coisa na questão desses supostos demônios. Por exemplo, tem pessoas que já são as cartinhas marcadas para que elas façam o show continuar. É aquela pessoa ali que vai fazer a reunião ter graça, fazer o culto de libertação ser atrativo. Por quê? Talvez, eu não sei se o Daniel já ouviu isso dos obreiros que ele já conversou aqui, ou as pessoas que vão assistir possam saibam que isso é verdade. Tem até pastor que fala assim, ignorante, como sempre, vai falar assim para os seus voluntários: você tem que pegar um demônio na reunião, você tem que orar, a pessoa tem que manifestar, você tem que quer dizer, ele faz com que aquela reunião só tenha graça se tiver uma aparição espiritual ou uma materialização ali, porque aquilo ali vai fazer diferença para as pessoas dar credibilidade. Em outras palavras, a palavra de Deus, ou a palavra bíblica, ou a mensagem, não tem o seu valor. Não, na verdade, o evangelho, o Daniel, da graça de Deus, que é simples, é uma coisa simples para ajudar o ser humano, ele não traz dinheiro. Ele não tem nenhum tipo de retorno. Uma pessoa hoje que está disposta a fazer um trabalho de missionário, de pregador, de verdade, ela não vai esperar receber nada em troca disso. Ela vai viver voluntariamente, vai ter o seu trabalho, se ela quiser, ela vai viver honestamente. E no caso deles, não é válido fazer um trabalho da graça, porque o nome já diz, né? As coisas vão ser de graça. O nome já diz. Então, é interessante que haja um movimento, comparações com coisas, histórias específicas do Antigo Testamento bíblico para dizer que você vai derrubar o gigante, você vai derrubar a muralha, você vai fazer isso como fulano fez. Então, fazer comparações. Então, a pessoa acredita que ela vai conseguir ser igual aos fulanos e ciclanos das histórias bíblicas, e não vai ser, não vai acontecer.
porque o contexto de fé não tem nada a ver com isso, com esse tipo de atitude que, infelizmente, eles ensinam. Mas chama atenção e acaba cativando o Chama. público, né? Faz parte do show, Faz parte, faz parte. daquelas ferramentas de manipulação que você mencionou lá atrás, pelo que eu estou entendendo, né, Davi? Sim, inclusive, Daniel, se você me permite, teve Aham. uma reunião no Templo de Salomão. Quem assistiu sabe que é verdade. Onde um bispo da Universal, não sei se você já viu, ou já viu alguns vídeos de táticas de hipnose, onde as pessoas colocam os dedos assim, né? Aí não consegue soltar, né? Você sabe, né? Então, eu estava assistindo, isso é novo para mim, até para mim é novo. Eu nunca vi isso. Mas ali naquele culto, o bispo manda as pessoas botar o dedo assim, e a pessoa, coitada, não consegue tirar, aí tá uma suposta pessoa incorporada ali, e o espírito tá falando, isso aí sou eu. É eu que tô, é eu que tô ali. Então, Hipnose Daniel, as pura. pessoas. Daniel, poxa, essa é uma coisa que não tem nada a ver, Daniel. Até porque É. a liberdade está no conhecimento, está na verdade. Quem quiser ser livre, de verdade, vai buscar o conhecimento. A pessoa que quer ser livre, de forma geral, cada um com a sua fé ou com a sua ideia, com o seu estudo, seu conhecimento, mas o conhecimento ele faz a pessoa se tornar um ser humano melhor. E, infelizmente, quando você deixa de ter o conhecimento, você se torna uma pessoa, eu penso, assim, minha opinião, uma pessoa que não busca o conhecimento, ela não vai progredir, ela vai acabar pensando somente nela, ela vai se isolar, ela vai buscar seus próprios interesses. Então, assim, quando você procura o conhecimento, você valoriza mais a vida, valoriza mais o seu semelhante, a sua família, e isso é muito importante, porque na Universal é justamente o oposto. Quando o pastor, como eu falei agora há pouco para você, ele entra porque ele é proibido de estudar, é justamente para ele ficar sujeito aos ensinamentos da liderança, ele comer e beber dos ensinamentos deles. E isso é uma coisa terrível, terrível, porque aí quando o pastor sai, depois de 30 anos, vamos fazer um exemplo aqui, depois de 20, 30 anos que o pastor sai da instituição, eles pegam esse exemplo, aí o camarada ficou anos sem trabalhar, sem estudar, fica com uma vida apertada, difícil, às vezes passa até fome, necessidade. Sabe o que eles falam para os voluntários? Ah lá, ó, esse saiu, esse aí está na Rua da Amargura. Mas vem cá, quem colocou ele na Rua da Amargura? Foram eles. Eles que não falaram para ele, você não tem que estudar, você tem que viver da obra, do serviço da casa de Deus. Mas é mentira. Isso não é verdade. Olha só, até nisso aí eles podem usar como um artifício, né? E Sim, de repente, ele se afastou de Deus, tá vendo na nossa igreja que a gente está perto de Deus, não, o que o diabo fez com a vida dele, né? isso, Eu isso. vi isso aqui, acho que da Aline, que deu um depoimento e mencionou Sim, alguma coisa a respeito disso. verdade. Davi, vasectomia, que polêmica é essa? Explica pra gente aí, por falar em vasectomia, eu vou ter que dar um pulinho no banheiro, já volto, mas começa a explicar aí que eu já sei um pouquinho do assunto e eu já volto aí. Pode Fica à vontade, né? Fica à começar o vontade. assunto para nós. Bem, a vasectomia, as pessoas talvez não conheçam, eu já conversei eu particularmente não fiz a vasectomia porque eu saí solteiro da instituição, mas na Universal, as pessoas não sabem, há anos atrás, há muitos anos, o Bispo Macedo ele gostava, pelo menos os relatos que eu recebo de pessoas que conheceram ele, conheceram a Universal há muito mais tempo que a minha família, ele gostava de crianças, inacreditável, né? Mas é verdade. Ele gostava de criança, queria que os pastores tivessem filhos. Os pastores tinham filho. Os meus tios bispos têm filhos. Os meus tios bispos são bispos antigos, têm filhos. Tem filhos, então antigamente ele gostava, os pastores podiam ter filhos sem problema nenhum. Só que se tornou um problema porque quando o pastor tem um filho, o filho se torna, vou colocar nas palavras aqui, me perdoe se eu estiver sendo até rude nas palavras, mas eu quero ser mais franco possível, um filho se torna um peso. Então, para a instituição, para a liderança, o filho acaba se tornando um peso, que ele tem que se mudar de um país para o outro, então ele acaba perdendo o seu. O pastor, ele acaba perdendo, como é que eu posso dizer assim, ele deixa de ser útil para trabalhar, para estar disposto a ir para qualquer lugar. Então, e vai ser um custo a menos. Então, e tem outro fator também que eu quero deixar claro. As filhas do Edir Macedo não puderam ser mães. Então, combinou com uma coisa com outra. As meninas não puderam ser mães biológicas e Edir Macedo proibiu que os pastores tivessem filhos. Ele proibiu, inclusive
Isso foi amplamente divulgado no mundo todo. Eu, inclusive, acompanhei todo o caso, abrindo um parênteses aqui dentro do assunto, o caso de Angola, onde a liderança universal foi expulsa do país. Eu acompanhei do começo ao fim, até as fake news que foram publicadas pela TV Record no Brasil, dizendo que eram pastores que saíram da instituição, ex-dissidentes, que, mentira, eram pastores atuais da Igreja Universal que fizeram um manifesto, 330 pastores. Eu converso, tenho contato da liderança de Angola atualmente. O bispo que foi o responsável da Universal em Angola, subordinado a Macedo, foi condenado no país, recebeu uma condenação por imposição de vasectomia em Angola. Eu tenho a condenação dele comigo, para quem quiser acessar os meus conteúdos nas redes sociais, quiserem. Então, assim, a prática da vasectomia é uma prática global. Os pastores são... Eu tenho um áudio, inclusive, de bispo falando que, por ordem do senhor bispo Macedo, os pastores só vão ter filhos na fé, não poderão ter filhos. Então, assim, o pastor hoje é condicionado, ele é colocado contra a parede. Olha, o negócio é o seguinte, você está solteiro, né? Você vai casar, né? Então, legal. Então, para você casar, um exemplo, você tem que operar. Aí o camarada vai, assina um documento, eu, Davi Vieira, assim, tipo, é coagido a assinar que ele está operando por livre e espontânea vontade. Não pode ser pai, não pode, faz aquela cirurgia, em muitos casos, em clínicas clandestinas. Eu digo para você isso porque eu já tenho, só eu tenho uma rede de contatos aí. Se eu for pegar aqui, eu devo ter uns 300 contatos de casos semelhantes, feito cirurgia em clínica clandestina, até em consultório dentário, é feito com... Então, nossa, assim, por isso que a Universal é alvo de centenas de processos hoje, porque eles pressionam o pastor a fazer a vasectomia, o pastor não ser pai. E a vasectomia é uma coisa tão grave, Daniel, tão séria, que ele faz questão que o pastor faça. Existem casos até da esposa fazer laqueadura também, mas eles fazem questão que o pastor faça. Porque se, por acaso, o pastor largar a esposa, e ele sabe arrecadar, ele é um bom arrecadador, ele casa de novo e ele não vai ter filho, porque o vasectomizado é ele, o operado é ele. Então, essa política da vasectomia faz parte de um processo empresarial. O dinheiro tem que vir, ele tem que crescer, ele tem que ter a liberdade para ir para um país e outro. Família é um atraso, filhos vão trazer problema para a vida do pastor. Perfeito, perfeito. Então, assim, e graças a Deus, eu não fiz a vasectomia, que eu saí antes. Eu fui me casar com a minha esposa depois que eu saí da Universal. Vamos completar ano que vem 13 anos de casado. Então, assim, eu saí da instituição e eu vejo que, com certeza, se eu estivesse lá, eu estaria vasectomizado. Eu só poderia ficar se eu tivesse operado para estar de acordo com as ordens da liderança. Mas é muita coisa, Daniel, é muita coisa a se dizer, é muita situação, questão de adoção de crianças, são muitas histórias. Eu estou ligado nessa história também. Muita Inclusive, história. Eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco dessas histórias, o Davi, acho que já até encontrou com o Gilberto Nascimento, né? Escritor, jornalista. Sim, eu falo com o Gilberto tem muito tempo já. A gente ele reuniu vários casos ali de ex-pastores, bispos. Eu deixei o link aí embaixo, tá, gente? Em livros sugeridos, para quem quiser conhecer os detalhes de várias dessas polêmicas, desses escândalos da Igreja Universal. Davi, a gente está chegando no finalzinho da pauta. Eu sei que você tem muitos assuntos, até reforço para o pessoal ir lá conhecer seu canal também. Obrigado. Mas um tema que você trouxe, que eu não quero deixar de fora, e que eu fiquei curioso, é a síndrome de bispo. O que é essa síndrome de bispo? Explica para a gente, cara. Olha, Daniel, eu quero muito te agradecer, sabe? Porque você está dando uma oportunidade, o seu canal é espetacular, porque você abre espaço para as pessoas colocarem seus pensamentos, suas opiniões, suas experiências, é muito legal isso. E essa síndrome de bispo, como eu falei com você, é o título que eu estou dando, que eu dei, que eu estou intitulando isso, porque eu conheci, depois que eu resolvi denunciar a hipocrisia religiosa, eu acabei não falando, quando eu disse um basta, eu falei, não quero fazer mais parte disso. No momento em que eu entendi que a minha vida seria de meta de arrecadação, eu pedi para sair da instituição de vez, entreguei meu crachá, fui para casa, fui ameaçado pelo meu tio bispo. Ele ligou para mim, eu tive um contato por telefone com ele, ele falou que ia me botar na rua, que ia dar uma ordem para toda a minha família obreira, me botar na rua, vou botar você na rua. Meu pai, que vai assistir essa transmissão, sabe disso.
Eu oro e peço a Deus pela vida dele hoje, não tem nada contra ele, eu amo os meus tios bispos, eu tenho muito amor por eles, eu peço que um dia em Deus que eles se arrependam, que eles possam buscar uma vida correta, honesta, mas o que aconteceu na época foi isso, infelizmente, mas infelizmente ele fazia parte dessa peça, né? Peça do xadrez do Macedo. Mas eu conheci muitos bispos quando eu saí, inclusive alguns até que eram pioneiros antigos da instituição. E uma coisa que eu reparei, Daniel, nesse período que eu conheci, não posso generalizá-los, porque para a pessoa, depois que passa por essa experiência, ela tem que fazer uma desintoxicação. É uma coisa que muitos estão fazendo, buscando tratamento psicológico, buscando vários tipos de tratamento, algumas estão fazendo de tudo, buscando uma fé genuína, cada um está buscando a sua forma. Mas o que eu reparei, Daniel, é que a maioria dos que saem com o mesmo problema, com a mesma forma de trabalho ou com a mesma postura do próprio Edir Macedo. Alguns pensam assim, eu vou sair, vou abrir, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu vou sair, vou abrir a minha igreja que vai ser diferente. Eu vou fazer meu... eu vou abrir meu trabalho, que meu trabalho é diferente. Negativo. Só eu posso citar, eu vou citar o nome, mas eu tenho aqui, por exemplo, uns 10 bispos ou ex-bispos que saíram e fazem o mesmo trabalho do bispo Edir Macedo. Outros não. Tá. Outros são aqueles que conheceram a instituição, trabalharam no interior da instituição e são aqueles que falam tipo assim, ó, eu sou bispo e o negócio é o seguinte, você sabe com quem você está falando? Ou então a pessoa sai com aquele ar de superioridade, de autoritarismo, achando que aqui fora, nessa vida nossa aqui, no nosso dia a dia, nós somos... Não, peraí, ele foi bispo, então ele, como ser bispo, então ele tem uma autoridade. Negativo. Até porque bispo, no contexto bíblico, ele não é nada, ele é só um pastor, um orientador, aquele que ajuda o seu próximo, não tem nada a ver com a ideia hierárquica de uma posição, que você tem que bater continência, se senhor, não senhor, mas alguns pensam que são, saem daqui e querem fazer, não, meu trabalho vai ser diferente, mas não, é a mesma coisa, é água ungida, é óleo ungido, é sal, é cruz, é campanha, é envelope, fazem o mesmo trabalho. Então eu digo aqui, síndrome de bispo, porque, infelizmente, as pessoas que estão assistindo, não basta ela sair da Universal, se ela quiser sair. Ela tem que procurar saber se ela quer congregar, ela quer estar dentro de uma instituição. Não, eu me sinto bem congregando. Então, ela tem que fazer uma análise, procurar entender o dia a dia desse líder, se ele trabalha fora, a família dele, conhecer, ter liberdade para ir na casa dele, porque eu queria perguntar aos obreiros se eles já foram na casa de algum bispo, conheceram a casa de algum bispo. Não vão. Então, o líder não tem uma vida transparente para as pessoas conhecerem ele. Ele quer ser reservado, quer colocar as pessoas subordinadas a eles. Então, eu dou esse nome de síndrome de bispo porque, infelizmente, não vou generalizar, mas é uma realidade de muitos que saem da instituição hoje. Legal, Davi. Conta só para a gente fechar como é que está a sua vida hoje e qual é a sua proposta no seu canal, para quem quiser conhecer um pouquinho mais seu trabalho, os conteúdos que você está produzindo por lá. Fala quem é o Davi hoje, então, para a gente. Olha, você não abriu Daniel, sua igreja, não, né? Você não está lá. Não. Oh, gente, minha igreja é diferente, é uma nova proposta e está lá fazendo. Não é essa a ideia. Não, olha, Daniel, eu digo o seguinte: primeiramente, eu digo que o meu canal hoje, eu abri o canal quando eu percebi que havia necessidade. Poucas pessoas no Brasil fazem o que a gente vem fazendo hoje. Eu até parabenizo alguns amigos, como, por exemplo, o irmão Tavares Armando, em Angola, que tem um canal dele lá. Tem, por exemplo, lá a Rachel, que também tem um trabalho em Londres. Tem o Ricardo Costa, nos Estados Unidos. Tem pessoas aqui no Brasil, alguns amigos aqui, queridos aqui, que eu tenho muitos amigos de canais que fazem o mesmo tipo de trabalho também. Que o trabalho que hoje, falando da minha vida, o meu trabalho primeiro, depois da minha vida. O meu trabalho hoje, ele tem a ver com um trabalho devocional. Eu venho ao YouTube colocar as denúncias, as mensagens que eu procuro trazer também, como uma forma de despertar, de levar as pessoas a buscar o conhecimento, a pesquisar, como eu fiz. Eu busquei conhecimento, eu pesquisei, eu fui atrás da informação, e isso vai ajudar você a crescer também. Você nunca vai ficar numa bolha, você vai poder dar atenção à sua família, que é muito importante. Muitos casamentos foram, infelizmente, se desfizeram por conta da religiosidade fanática,
do fanatismo religioso. Você precisa entender que ser discípulo de Jesus não é você colocar instituições acima da sua família. Pelo contrário, nunca deixe a sua família. Então, a proposta do meu canal hoje, do meu trabalho na internet, é repor a verdade das experiências que eu tive na Universal e através de outros depoimentos também. Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho um registro de radialista, locutor, eu sou radialista, locutor, trabalhei também, depois que saí da Universal, no comércio, como vendedor, trabalhei em algumas empresas, algumas lojas, e é muito bom você poder ter liberdade, de você poder ter oportunidade, de você escolher onde você vai. Hoje eu tenho meu casamento, sou uma pessoa muito feliz com a minha esposa, querida, que foi obreira também da Universal 14 anos, e hoje ela também foi a minha obreira, porque eu falava da Bíblia para ela, fazia estudos bíblicos com ela, e a liderança falou assim: Davi, deixa esse estudo para lá, Davi, isso aí, para de fazer a pessoa querer ver, que isso aí a pessoa ficar fanática, mas não, não é Eita. não. Você tem que buscar o conhecimento. Então, se eu puder deixar aqui, Daniel, um conselho para as pessoas, se você me permitir, eu peço a todas as pessoas, os amigos, inscritos, todos, independente da sua religião ou não, que você busque o conhecimento, que você busque tratamento médico, se for o caso até psicológico, procure um profissional, procure ajuda, uma orientação de quem tem uma experiência, algo importante, algo bom para te dar. Se tiver alguma coisa ruim, deixe de lado, mas traga para a sua vida aquilo que é bom, porque vai te ajudar e, com certeza, como eu sempre falo, a verdade não fica escondida durante muito tempo. Ninguém consegue ser duas pessoas, ninguém consegue ter duas caras. Eu acredito que uma pessoa verdadeira ela vai estar sempre com o rosto exposto. E uma pessoa que é falsa, ela até pode, durante um tempo, mostrar aquilo ali. Mas uma hora a máscara vai cair e todos vão saber quem realmente ela é. Então, esse é o meu conselho às pessoas também. Legal demais, Davi. Obrigado demais por esse papo aqui. Eu tenho certeza que você não falou nem um décimo do que você tem para contar. Pessoal curtindo aí, gente, já pode fazer campanha. Quem está vendo ao vivão aí e quem está vendo no futuro em 2084. Davi, vem fazer um bis, né? Qualquer coisa a gente marca outra live aí mais para frente. Foi muito Muito legal, conheci obrigado. coisas diferentes por outro ângulo sobre a Igreja Universal, apesar de eu já ter entrevistado umas 4 pessoas, eu acho, que foram ex-obreiros ou ex-pastores. Foi muito legal, muito construtivo esse nosso papo e recomendo todo mundo clicar aí no link abaixo para conhecer o canal do Davi também. Obrigado, Davi. Um abraço para você, meu Professor, cara. Tudo de muito bom. obrigado, professor. Eu espero que o senhor tenha paz, sucesso, que Deus lhe abençoe aí. E eu fico muito agradecido de estar aqui. Estou à disposição para quando o senhor precisar. Para mim vai ser uma Valeu bênção. demais. Obrigado demais, Ariel, Thaís, pela moderação aí do chat, que até agora está aí pululando de mensagens. O pessoal ficou bem empolgado. Deixa o joinha, se inscreva no canal. Se possível for, torne-se membro para contribuir com o meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. E eu deixei um link aí embaixo, o primeiro link, para você colocar o seu e-mail lá para ser notificado em breve sobre um grande projeto que eu vou começar em 2023. E deixando o seu e-mail lá, você também ganha um benefício. Já já vou revelar esse novo projeto. Valeu, um abraço a todos aí. Valeu, Davi. Tchau, gente.